Olá, boa noite, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez neste, eu chamo de culto, de estudo, para falarmos um pouquinho mais sobre liderança. Mas antes de começarmos verdadeiramente aí o nosso pequeno estudo, eu quero dizer uma coisa. Você não está aqui por acaso. Deus, Ele tem um propósito especial para você. Você recebeu uma tarefa sagrada. Você é escolhido. Na verdade, a vocação não é apenas uma forma de servir a Deus. A vocação, ela é uma oportunidade que Deus nos dá para poder servir. Mas esse serviço não é um gesto direto a Deus. Esse serviço tem a ver com o nosso desejo de sermos instrumentos usados por Deus, conforme os planos dele, para servirmos a humanidade. Quando vemos a vocação por esse ângulo, parece que o valor da vida vocacional ele é diminuído. A verdade é que muitos pensam que a grandeza da vocação está em servir a Deus como um ato direto a Ele. Porém, o que Deus nos mostra é que, como vocacionados, somos seus representantes entre os homens. E quando Ele precisa agir na vida humana, Ele conta com seus vocacionados para isso. Portanto, como vocacionados, podemos dizer que nós somos a continuação do braço de Deus para transformar a vida dos homens. Para alcançar algo com as nossas mãos, precisamos da continuação de nossos braços. Então, vamos às qualidades do servo que está apto para a tarefa do Senhor. Como cristãos, somos chamados a ser zelosos e leais em nossa tarefa de divulgar a palavra de Deus. Vamos examinar então aí 4 qualidades essenciais com base em Timóteo, 2 Timóteo 4, 2 e 5. E esse texto vai nos ajudar a ser servos eficientes e dedicados no trabalho do Senhor. Paulo teve uma liderança assim fenomenal, absurda, maravilhosa. E como um grande líder, assim como Moisés preparou Josué, ele também preparava líderes. E ele então dá conselhos poderosos para que Timóteo se tornasse, como ele, um grande líder. Vamos lá. 2 Timóteo 4, 2 a 5 diz assim: que pregues a palavra instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Primeiro, pregue a palavra. 2 Timóteo 4, 2 é um chamado a termos conteúdo. O primeiro princípio que vemos é a relevância de anunciar a palavra de Deus. 2 Timóteo 4, 2, nesse texto, Paulo aconselha Timóteo a anunciar esta palavra. Isso nos faz lembrar que a essência do nosso trabalho é comunicar a mensagem do Evangelho com clareza e fidelidade. O servo que está apto para a tarefa deve ser profundamente alicerçado nas Escrituras, buscando continuamente a compreensão e revelação divina para repassar aos outros. Segundo, seja fiel dentro e fora do tempo. Continuando, 2 Timóteo 4, 2, ele está falando aí de
constância. A segunda qualidade ressaltada aí é a perseverança. Paulo ele prossegue nessa exortação a Timóteo, dizendo para ele anunciar a tempo e fora de tempo. Isso significa que o servo de Deus não deve ser criterioso enquanto declara o Evangelho, mas ele deve estar sempre preparado e disposto a compartilhar a verdade, seja em momentos de tranquilidade ou dificuldade. A perseverança na pregação reflete uma decisão firme com a missão divina. Terceiro, reprovar, repreender e exortar. 2 Timóteo 4:2 fala aí também de equilíbrio. Eu vou ler esse texto na Bíblia A Mensagem. Diz assim: portanto, intensifique o trabalho de divulgação da mensagem e seja vigilante. Desafie, advirta e insista com seus ouvintes. Não desista. Use linguagem compreensível. A terceira qualidade aí é a moderação. Mas a moderação nas formas de agir. Paulo ele orienta Timóteo a repreender, exortar e ensinar. O servo apto deve ter sabedoria para saber quando repreender com mansidão, quando exortar com carinho e quando ensinar com misericórdia. É essencial encontrar um equilíbrio entre a verdade e a bondade, sendo atenta ao Espírito Santo para guiar a forma de agir adequada em cada situação. Quarto, esteja atento. 2 Timóteo 4:5, ele nos diz para nos mantermos informados. Mas você esteja atento ao que faz. Encare os tempos difíceis junto com os bons. Mantenha a mensagem viva. Faça um trabalho bem feito como servo de Deus. Olha que texto maravilhoso. Por fim, Paulo nos faz lembrar da relevância de estar vigilante. Ele diz a Timóteo para estar vigilante em todas as coisas. Isso significa estar atualizado e consciente das transformações da sociedade, das demandas das pessoas e das chances para divulgar o Evangelho. Um servo habilitado deve estar conectado com o mundo ao seu redor, ajustando-se às situações para atingir eficazmente aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Precisamos também suportar as dificuldades. Ainda em 2 Timóteo 4:5, ele fala sobre a perseverança. A primeira qualidade que vemos é a resiliência. 2 Timóteo 4:5, Paulo aconselha a Timóteo a enfrentar as adversidades. O ministério nem sempre é tranquilo. Haverá obstáculos, resistência e momentos de crise, muita crise. Contudo, o servo habilitado não se rende diante das dificuldades. Ele não se rende diante dos problemas. Em vez disso, ele resiste, confiando na força de Deus para vencer toda e qualquer dificuldade. A resiliência, então, essa perseverança, ela é a chave para superar tempestades e prosseguir a obra do Senhor. Suportar os fardos uns dos outros. Gálatas 6:2 diz assim: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Muito importante, não julgue quem pecar, mas perdoem com amor. Não sejam assim críticos. Vocês também podem errar e precisarão de perdão hoje. 1 Pedro 2,17 diz assim: honrai a todos, amai a fraternidade,
temei a Deus, honrai ao rei. Isso é para que a gente não despreze ninguém. Nós temos que ter amor pela comunidade de fé, reverenciar a Deus e obedecer às autoridades. Gálatas 6,5 nos diz para que a gente carregue os nossos próprios fardos. Diz assim, porque cada qual levará a sua própria carga. Não se orgulhe, nem se meça pelos outros. Cada um tem que se responsabilizar por dar o seu melhor na sua vida. 2 Coríntios 5,10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Entenda, não importa como vivemos, um dia todos veremos Deus face a face. Estaremos diante de Cristo e colheremos então o que semeamos com o nosso comportamento. Sejam coisas boas, sejam coisas ruins. Tiago 2,4 nos diz assim: não é evidente que a pessoa é justa aos olhos de Deus não por causa de uma fé morta, mas pela fé que resulta em obras? Somos aceitos por Deus não pela fé vazia que temos, mas pela fé que se manifesta em obras. Desculpe. Leve as marcas de Cristo em seu corpo. Gálatas 6,17, Paulo diz assim: desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Sinceramente, não me interessa mais estas brigas. Tenho prioridades maior, como seguir a fé com firmeza. Meu corpo mostra as marcas do meu serviço a Jesus. Faço o trabalho de um evangelista. Em 2 Timóteo 4,5 ainda, Paulo diga: pregue, Timóteo, continue a pregar. Então, a segunda qualidade é a disposição para fazer a obra de um evangelista. Então, Paulo, ele orienta Timóteo a fazer a obra de um evangelista. Isso significa que o servo habilitado deve ser entusiasmado por divulgar o evangelho e levar as boas notícias de Cristo a todos que encontrarem. A gente não deve ser acanhado ou indeciso em declarar a mensagem da salvação. Anunciar o evangelho é uma missão digna que todos os cristãos são convidados a cumprir. Lucas 10:2, Jesus fala que nós devemos orar pelos trabalhadores. Lembra? Dá uma lidinha lá. Para que oremos, para que Deus envie trabalhadores, porque a seara é muito grande. E são poucos os trabalhadores. Ainda em Lucas 10:1-3, fala aí de um evangelismo e que o trabalho evangelístico, ele é um trabalho árduo. Continuando em Lucas 10:4-8, nos mostra que o evangelismo, ele exige nosso apoio. Nós aprendemos também dos versículos 10-12 do mesmo capítulo 10 de Lucas, que não podemos permitir que a rejeição nos atrapalhe. Nós seremos rejeitados. Mas isso não pode e nem deve nos impedir. Aí ele fala para Timóteo, ainda no 2 Timóteo 4:5, para que ele cumpra o ministério dele. Ele dizendo: não deixe nada por fazer. Então, a outra qualidade, essa terceira qualidade, é a realização do ministério. Paulo estimula Timóteo a realizar o seu ministério. Isso significa que o servo habilitado não deixa nada pendente em relação à tarefa que Deus lhe confiou.
Devemos ser leais na execução de nosso chamado, não descuidando de nenhuma parte dele. Cada um de nós tem um papel singular no corpo de Cristo. E realizar nosso ministério é essencial para o progresso do reino de Deus. Nós desejamos permitir que outro alguém faça isso? Há um conselho em Tito 3:1, né? Aconselho o povo a respeitar as autoridades e a serem cumpridores da lei, sempre prontos a dar a quem precisa. Mateus 25, 14 a 30 fala dos talentos. Agora, o que desejamos fazer? O menos que formos capazes? Dá uma lida lá, confere, leia, estude. O que vamos oferecer? O menos que conseguirmos? 2 Coríntios 9, 6 a 8 diz assim: lembre-se que o lavrador mesquinho só conhece colheita pobre. O lavrador generoso é quem obtém colheitas fartas. Quero que cada um de vocês tenha tempo suficiente para pensar nisso e decidir o que vai ofertar. Essa medida evitará que se lamentem depois por ofertas dadas sob coerção. Deus ama o doador que se alegra com a doação. Deus pode derramar as bênçãos das maneiras mais surpreendentes. Portanto, estejam preparados para qualquer situação, mas que simplesmente preparados para fazer o que precisa ser feito. Bom, estamos prontos para fazer tudo o que nos compete fazer? Romanos 1,15. Por isso, não vejo a hora de encontrar vocês em Roma e pregar as maravilhosas notícias a respeito de Deus. Concluindo, ao finalizarmos essa pequena reflexão sobre as qualidades do servo habilitado para a tarefa, a gente é instigado a resistir nas adversidades, a anunciar este evangelho com entusiasmo. É isso mesmo, fazer isso em Deus. E realizar lealmente o ministério que Deus nos deu. O ministério pode ser difícil, mas ele é gratificante. Cada alma tocada, cada vida mudada e cada ministério realizado trazem honra a Deus. Que a gente possa buscar o auxílio do Espírito de Deus para desenvolver essas qualidades em nossas vidas. Para que, a fim de sermos servos eficientes no reino do Mestre. E que ao contemplarmos o exemplo da perseverança, da resiliência, anúncio e realização deixado por Paulo e por Timóteo, a gente esteja motivado a seguir seus passos em nosso próprio trabalho a Cristo. A gente deve anunciar a palavra, ser perseverante em nossa tarefa, moderados em nossas formas de agir, mas vigilantes às chances que Deus nos oferece. Que a gente possa buscar o auxílio do Espírito Santo para desenvolver essas qualidades. E assim, seremos eficientes em divulgar a mensagem do Evangelho em nosso mundo carente. Que Deus abençoe você em Cristo Jesus.